Fala pessoal, Daniel Imamura para mais uma aula de SEO e hoje o tema da nossa aula é sobre como ser um profissional de SEO melhor. Então, eu vou trazer várias dicas aqui do que eu considero como sendo essencial para você ser um profissional de SEO top de linha, ou seja, você ser um dos melhores profissionais de SEO do mercado, ou seja, ter todas as capacitações, as qualidades que eu, com a minha experiência de mais de 10 anos trabalhando com SEO, enxergo que fazem total diferença para um profissional de SEO. Então eu separei aqui, tem uma colinha aqui na minha tela de várias perguntas frequentes que durante todas as aulas que eu já dei nos últimos 8 anos dando aula de SEO, indo em palestras e tudo mais, já vieram coisas que o pessoal me pergunta às vezes pelo Instagram ou LinkedIn. Então, se você também não me segue no Instagram ou no LinkedIn, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para você poder acompanhar o meu trabalho também por outros canais, mandar suas dúvidas também, elas sempre são bem-vindas e podem virar tema do vídeo. Mas chega de enrolação aqui e vamos direto para a parte legal aqui do vídeo, que é você entender como que você vai se transformar num profissional de SEO melhor. Então, primeiro passo que eu marquei, né? Os requisitos básicos, que às vezes você pode estar aí no início de carreira e você não sabe nem por onde começar. Você só ouviu dizer que existe um tal de SEO, igual um dia eu também ouvi dizer o que era SEO e não sabia explicar o que era. E você pode estar se perguntando o que eu preciso entender aqui, então, para ser um bom profissional nessa área que eu optei por me especializar. Então, primeiro ponto, você precisa entender os pilares básicos do SEO, que tem o homepage, o conteúdo e o link building. Não vou explicar tudo aqui, porque a gente já tem vídeos aqui no nosso canal. Vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo para você ver. Tem uma aula só de homepage, uma aula só de conteúdo, uma aula só de link building, que basicamente é você entender como que o site é construído, depois entender como que o conteúdo pode ser melhor disposto no site e te ajudar a posicionar, e como você ganha backlinks, ou seja, links externos, para você aumentar a sua autoridade aí do seu domínio e das suas páginas, para que isso te ajude no algoritmo do Google. Então, você entendendo esses pilares e como que eles conversam com o algoritmo do Google é o passo inicial. Então, se você nunca viu as diretrizes para webmasters do Google, eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. Vai ter um monte de link esse vídeo aqui para você poder ler quais são as regras do jogo. Começa por aí, você precisa saber quais são as regras do jogo do SEO. E quando eu falo Google, é porque no Brasil, mais de 97% das buscas são feitas via Google. Aí os outros 3% aí tá entre o Bing, Yahoo, DuckDuckGo, tem outros players aí que são essa pequena parcela aí. Então, por isso que eu sempre vou falar Google, 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 porque o Google é o nosso objetivo aqui no Brasil, ficar bem posicionado lá nas buscas do Google. Então, você vai precisar entender, basicamente, primeiro, quais são esses pilares e os fatores de posicionamento que estão dentro de cada um deles. Já tem aula para isso. Mas eu vou entrar um pouquinho mais especificamente dentro de cada um desses pilares para você poder entender algumas dúvidas frequentes sobre cada uma dessas etapas. Primeiro, né, o homepage. Uma pergunta que o pessoal fala, precisa saber fazer um site, precisa saber programar e tudo mais. Então, o que você precisa saber na parte do homepage? HTML é muito importante você saber o mínimo possível ali, o mínimo necessário. Por quê? Não tem como você apontar que, por exemplo, uma heading tag está ali fora de ordem, que a tag canonical está errada se você não souber o que são essas tags do HTML. Claro, você não precisa ser o maior expert do mundo em HTML, entender de vários frameworks de desenvolvimento, não é esse o objetivo. Mas se você entender o mínimo ali para entender se um site está responsivo, se ele não está, qual tag poderia ser utilizada, qual a tag que deve ser usada, tipo title, canonical, heading tags. Tem algumas tags que são muito importantes para o nosso trabalho e conforme você vai estudando mais SEO, você vai entendendo a função de cada uma delas. Não se prenda que tipo, eu preciso saber tudo agora de uma vez. Conforme você vai estudando, você vai adquirindo esse conhecimento. Que, por exemplo, se você nunca precisou fazer SEO para um site que é multi-idioma, talvez você nem saiba que existe uma tag que é específica para você indicar qual é o idioma das páginas. Que tem o Hell Alternate, tá vendo? Então várias tags que, conforme você vai pegando trabalhos mais complexos,
na área de SEO você vai aprendendo essas tags mais complexas, mas num primeiro momento você precisa sim ter um mínimo ali de conhecimento de HTML, diria até de CSS, porque facilita muito no seu dia na hora que você tiver que pedir para um programador ajustar um site para você. Você fala, ó, essa tag aqui tá errada por causa disso, disso, disso. Talvez você não vai saber como entrar na programação lá do WordPress ou da plataforma do Magento. Enfim, você não vai saber como entrar para ajustar. Mas isso fica a cargo do programador ou do seu front-end. Mas você precisa saber indicar o que está comprometendo a arquitetura do seu site ali, o HTML do seu site, para que você possa melhorar o seu on-page. Né? Então, e aí até a segunda pergunta que eu já até deixei aqui eu preciso saber programar? Então, programar não necessariamente, mas eu já fui programador, programei por mais de 3 anos ali desenvolvendo sites, e-commerces e tudo mais, e me deu uma bagagem muito boa. Eu consigo muito mais facilmente falar de igual para igual, né, ali no mesmo linguajar que um programador, porque eu já fui programador e para mim ajudou bastante, porque eu consigo entender por que eventualmente um site está lento e consigo falar com um programador num nível mais técnico. Mas é aquilo. Se você não tem o dom ali, que não é um dom, né? Na verdade é o gosto por programar, vamos chamar assim, que esses dons a gente consegue aprender tranquilamente, é por isso que você está vendo esse vídeo. Mas se você não curte programação, tudo bem, você consegue ser um profissional de SEO mesmo sem saber programar. Mas programar, né, saber programar mesmo que seja um básico, ajuda sim. Eu vejo isso como um diferencial. Não é um pré-requisito, mas é um diferencial você ter noções básicas de programação que você pode dar até um insight ali para o seu programador, resolver às vezes um problema de redirecionamento, alguma coisa da arquitetura do site, entender sobre comportamentos de cache, enfim, tem vários detalhes técnicos que um programador domina e talvez um profissional de SEO que não manja de programação talvez não vai saber falar com ele. Então, fica atento. Se você está disposto a ser o melhor profissional de SEO aí na sua cidade, no seu país, na sua região, tá aí. Aprenda um pouquinho sobre programação. Uma outra pergunta que eu recebo bastante. Eu preciso entender de infraestrutura, ou seja, de servidor, essas coisas? E eu acho que quando você chega num nível ali, quando você já passou do pleno, tá indo para o sênior, é muito importante você ter uma noção de algumas coisas sobre a infraestrutura. Por exemplo, saber se o servidor onde o site está hospedado ele é Windows ou ele é Linux, porque isso vai te ajudar a pedir para o seu pessoal de infra, né, seu pessoal de TI, de repente ativar a compactação de arquivos que não é gzip, não é deflate. Então, tá vendo? Tem alguns linguajares técnicos ali que você entendendo como que funciona um servidor vai facilitar a sua comunicação e você pedir coisas muito avançadas que vão impactar sim no desempenho do seu SEO. Mas como eu disse, isso vai chegando quando você está pegando projetos cada vez mais robustos, ou seja, projetos que requerem um nível disso. Por que eu tive que aprender sobre esse nível de servidores e tudo mais? Porque eu já trabalhei com sites como Ponto Frio, Extra, Casas Bahia, onde a infraestrutura para aguentar o tanto de pessoas que acessam aquilo por dia, imagina numa Black Friday, quantas pessoas não acessam o site? A gente tinha que pensar junto com o time lá também como que funciona a arquitetura de servidores para saber se precisa colocar mais de um servidor rodando, se precisa ser um servidor que ele é volátil, ou seja, você consegue aumentar o processamento e a memória quando for necessário. Isso também vai te ajudar a instruir o seu cliente se ele precisa de uma hospedagem A, B ou C. Será que ele precisa gastar R$ 9,90 por mês, ou R$ 300 por mês, ou $2.000 por mês contratando um servidor da Amazon? Você vai poder dar essa orientação desde que você entenda um pouco mais de servidor e de infraestrutura. E isso vai impactar consequentemente no quê? No tempo de carregamento do seu site, por exemplo. Então, você vai poder orientar o seu cliente a ter sites mais rápidos. Mas, de novo, pode ficar tranquilo que você vai aprendendo conforme você vai pegando projetos mais complexos, mas já estou te adiantando que é legal você saber disso. Uma outra coisa, pensando ainda dentro do nosso pilar do homepage, é legal você saber de UX, ou seja, User Experience? Sim, eu acho que é muito importante. Por quê?
Tem alguns profissionais de SEO que acham que o trabalho de SEO é só o quê? Posiciono o site no Google, trago as visitas para dentro do site, acabou o meu trabalho. Só que no mundo que a gente vive hoje, não adianta você só trazer visitas. Você tem que trazer as visitas e fazer com que elas tomem uma ação que o seu cliente espera. Seja pedir um orçamento, comprar um produto, se cadastrar numa newsletter, baixar um e-book. Então, para que você possa maximizar o seu resultado, você precisa então melhorar a experiência do usuário no site do seu cliente. Então você pode usar, por exemplo, uma ferramenta como Hotjar e mapear áreas quentes, ver como que as pessoas estão navegando no site para você entender, quando a pessoa clica em tal lugar, ela está querendo fazer tal ação. Por que a gente não facilita, então, o acesso a esse botão para que o clique seja mais rápido e direto e ele compre logo? E isso, consequentemente, vai impactar o quê? Na sua taxa de conversão e logo vai impactar no resultado que o seu trabalho de SEO vai estar trazendo para o projeto. E tendo todo esse resultado, com certeza você vai ter um cliente muito mais satisfeito aí com você. Então, do pilar do SEO on-page, acredito que essas são as dúvidas mais frequentes. Então, aprenda HTML sim, entenda de programação se possível, entenda também de infraestrutura, ou seja, de servidor, porque vai fazer total diferença na hora de você sugerir ou montar uma estrutura junto com o seu cliente. E também entenda bem essa parte de UX, né, de User Experience, que vai fazer diferença sim nos resultados que você vai conseguir gerar. Beleza, aí pensando no segundo pilar aí do SEO, que é o conteúdo. Será que, por exemplo, você precisa entender, ser um bom redator, escrever bem pra caramba, ser um jornalista basicamente, né? Um redator top de linha? Não necessariamente. O que você precisa ter é ideias de quais conteúdos são possíveis e interessantes para a audiência do meu cliente, ou seja, para a persona que a gente vai trabalhar ali, se faz sentido eu criar o conteúdo A, B ou C, crie os três, como que você cria esse conteúdo? E aí, você entendendo como que você cria essa diversidade de conteúdos e consegue incluir a palavra-chave e mais todas as técnicas de conteúdo que você viu na nossa aula aí de conteúdo, se você não viu vai estar aqui no e-card. Você vai ver que tem várias estratégias para construir esse conteúdo, mas quem tem que direcionar pensando numa estratégia de SEO é você, que é o especialista na área de SEO. Você vai dizer se tem que escrever um conteúdo mais topo de funil, meio de funil, fundo de funil, e tudo isso vai impactar o quê? Em mais visitas ou mais conversões? Tudo isso você tem que arquitetar para que o seu conteúdo ele seja otimizado para o SEO. E aí você teve toda essa ideia de como fazer isso, você pega e vai passar ali para o seu redator de confiança ou para o seu cliente mesmo às vezes escrever e vai poder tocar o barco ali. Mas claro, se você tiver aí a habilidade de escrever bem, isso vai te ajudar ali. De repente, se você está pegando um projeto freelancer, se você tiver que terceirizar a parte de conteúdo, a criação de conteúdo, consequentemente você vai estar tendo que tirar um pouco ali do valor que você ganha na gestão desse seu projeto de SEO e passar para o redator escrever para você. E aí, se você puder fazer isso sozinho, você já economiza mais uma fatia ali do seu FII mensal, por exemplo, que você pode estar cobrando do seu cliente aí de SEO. Então, são várias coisinhas que você não precisa ser um expert em redação, mas você precisa ter muitas ideias de como incluir os conteúdos distribuídos no site. E quando eu falo conteúdos, não é só artigo de blog. Artigo de blog é uma parte importante do nosso trabalho de SEO, que atrai bastante pessoas para dentro do site, mas pode ser que você precise também entender como reescrever um conteúdo de uma página de serviço, a página de um produto. Então, começa a ver como que você poderia reescrever certos conteúdos, criar novas formas de conteúdo, porque isso vai te ajudar sim a você ser um melhor profissional de SEO pensando no quesito conteúdo. A criatividade aqui, ela é crucial. Então, aprenda a ter ideias e como colocar isso no site. Eu sei que no começo é meio difícil. Putz, eu vou vender, sei lá, essa webcam aqui que eu estou gravando esse vídeo. Eu vou vender esse monitor. Como que eu vou criar um conteúdo
lá no blog para falar da webcam, meu, que difícil, como que eu vou colocar a palavra-chave? É normal, mas conforme você vai pegando o jeito, entendendo que tem conteúdos topo, meio, fundo de funil, que tem ferramentas, como por exemplo, a Answer the Public, que está lá no vídeo lá de conteúdo. Ele vai te dar vários insights de como que você pode responder as dúvidas frequentes de uma audiência e aí você vai criar esse conteúdo. Uma outra forma que você pode descobrir esses conteúdos, caso você esteja meio sem criatividade em algum dado momento, pergunta para o time do saque do seu cliente, do time de atendimento, ou até mesmo o time de vendas, quais são as dúvidas frequentes dos clientes. Só isso aí vai te dar uma riqueza de possibilidades enorme para que você vá lá e crie muito conteúdo que vai ajudar o público. Ajudando o público, eles vão encontrar isso no Google e pode ser que você vai gerar uma nova venda aí para o seu cliente. Então, criatividade é a palavra de ordem quando a gente está falando do conteúdo e você precisa entender por onde capturar essas ideias de conteúdo. Eu acho que isso é primordial se você quer ser o melhor profissional de SEO. Agora, se você falar, ai, mas as pautas de conteúdo, ai, que saco, eu não gosto de ficar pensando nessa parte. Cuidado, eu já tive uma fase assim que eu não gostava muito do conteúdo, eu preferia ficar mexendo no homepage, principalmente no começo da minha carreira. Por quê? Programador que eu era, né? Eu queria mexer no código, porque era muito mais cômodo, era muito mais fácil. Só que depois de um tempo eu descobri que o conteúdo é um pilar essencial, às vezes vai representar mais de 30%, 40% do tráfego ali, do esforço que a gente está fazendo, vai ser graças a esses conteúdos que a gente sugeriu para serem criados. Então a gente precisa entender muito claramente que conteúdo é importante, sim, não é só o homepage. O homepage é um dos pilares e o conteúdo é tão importante quanto o homepage. Aí, avançando, a gente vai para a parte do link building, que é a gente ganhar os links externos ao nosso site. E aí, de novo, você precisa ter a criatividade de entender o que é legal de você criar no site do seu cliente para que as pessoas queiram realmente fazer um link orgânico para você. Que esse é o passo número 1. Você conseguir criar um ativo linkável interessante para todo mundo da sua comunidade, ali do seu nicho, para que eles apontem um backlink para você. Pode ser alguns exemplos que eu costumo dar. Um e-book, pode ser uma pesquisa de mercado, pode ser um infográfico, pode ser um artigo muito legal, um vídeo. Tem várias opções para você criar ali um conteúdo bacana que as pessoas vão querer linkar. Agora, isso aqui é para a gente estar pensando numa aquisição de links de uma forma mais natural, mais orgânica. Mas também tem o outreach, onde você vai atrás das pessoas para falar, vamos fazer uma parceria, vou escrever um guest post aí para você. E você vai lá, de novo, volta para o tópico anterior, vai ter que pensar qual que é o conteúdo que seria legal você oferecer para esse canal, para que ele tope fechar essa parceria com você e você faça esse guest post. Então você vai ter que ter muita perseverança aí, não tem jeito, para fazer a parte do link building. É muita perseverança que você vai ter que entrar em contato com 100 sites. Um vai te responder com um ok para vocês conseguirem fazer essa parceria. Fazer o ativo linkável dá trabalho? Sim. Eu sempre uso de exemplo também o que a gente conseguiu para o nosso cliente lá, o Portal Solar, que eu atendo eles desde 2014 e durante esse processo a gente conseguiu ganhar uns links bem bacanas com, por exemplo, uma entrevista que a gente fez com um repórter da Globo. Mas ó, a criatividade que a gente teve que ter. A gente foi analisar quais que seriam os influenciadores do meio de energia solar, ecologia, sustentabilidade, que tem site e que poderiam linkar para o Portal Solar. A gente teve que fazer toda uma pesquisa e descobriu que tem um repórter, que é o André Trigueiro, da Globo, que só faz reportagens sobre sustentabilidade e tem um site que se chama Mundo Sustentável. A gente teve que entrar em contato com ele, fazer todo esse processo de outreach, agendar uma entrevista, ele concedeu a entrevista, produziu a entrevista, material, comunicou, divulgou e aí sim ganhou o backlink. Olha quanto trabalho que deu, mas a gente ganhou links de extrema qualidade. Então, você precisa entender quais são os caminhos viáveis e possíveis. E claro, no começo, o que você pode fazer? Dá uma olhada onde o seu concorrente está ganhando backlinks, e aí você vai, esse site aqui dá para fazer a mesma estratégia. Então, você copia, vamos dizer, a princípio, a mesma linha de estratégia dos seus concorrentes e depois você começa a criar a sua própria linha de trabalho. Mas dá bastante trabalho, né? E você também vai ter que ter bastante criatividade para ganhar esses backlinks. Mas é primordial que você consiga
sim estar criando esses ativos linkáveis e ganhando esses backlinks aí que o seu cliente está esperando, beleza? Aí beleza, então você entendeu toda essa parte aí dos 3 pilares, quais são os diferenciais que cada um deles vai requerer de você. Só que não basta você só saber essa parte técnica aí. Quando você está ali à frente de um projeto de SEO, e às vezes até coordenando um time de SEO, você precisa entender de planejamento. Se você não souber planejar uma campanha de SEO, vamos dizer assim, né, um projeto de SEO, você vai ficar patinando ali, fazendo coisinhas pontuais que não se conversam. Um grande resumo numa frase que eu posso te trazer é: um bom planejamento de SEO é você conseguir pegar todos os fatores de posicionamento e colocar eles numa linha do tempo que faz sentido e traga resultado aí para o seu projeto. Que, por exemplo, por onde você vai começar? Eu sempre recomendo que você comece revisando o on-page. E por que eu começo pelo on-page? Porque é mais fácil? Não, é porque dá mais trabalho. E quando eu digo mais trabalho, não é para você, analista de SEO, que você vai pegar, vai ver tudo que está errado e vai ter que passar para um programador. E aí quando você passa para o programador, o que vai acontecer? Vai entrar numa fila, porque normalmente o time de programação já está cheio de prioridades e você vai ser mais uma prioridade que está entrando ali na fila do time de desenvolvimento. Então, por isso que eu começo pelo on-page, porque essas correções vão requerer um tempo e também, se tiver um erro grave de indexação, qualquer coisa nesse sentido, não vai adiantar nada eu criar o melhor conteúdo do mundo se o Google não conseguir ler o meu site e indexar tudo certinho. Então, tá vendo como que é importante você entender o momento da linha do tempo do seu projeto e como colocar cada uma dessas ações? Então, eu começo pelo on-page, depois eu avanço, né, vou avançando com a parte do conteúdo e link building em paralelo. E, claro, eu nunca deixo de ficar revisando constantemente o meu on-page, que, de novo, você pode ver na nossa aula de on-page aqui no eCard. Você vai ver como que eu faço um processinho ali, mas você sempre vai estar olhando com base na sua pesquisa de palavras-chave, que é importante você saber como faz essa pesquisa de palavra-chave. E também temos um vídeo só disso aqui no canal, uma aula só disso. Você pegou a palavra-chave, você vai de novo dar uma revisada no on-page, linkagem interna, depois você vai ver a questão de como criar um conteúdo melhor para aquela página ou outros conteúdos complementares para aumentar a sua autoridade e fazer a linkagem interna, depois ver como que você pode ganhar backlinks para essa página, para melhorar o posicionamento desse item específico aí, que é dessa página específica, como você pode melhorar o on-page geral ali do tempo de carregamento, de repente, pode ser um fator que está influenciando. Então tem várias coisinhas que você vai colocando numa linha do tempo que vão fazer total diferença. Outra coisa, a priorização das palavras, já falei aqui no canal também. Você precisa entender quais são as palavras-chave que você vai priorizar, né, colocar na frente da sua fila para gerar o resultado mais rápido possível. Por quê? Vou dar um exemplo básico. Se você for atrás das head tails, ou seja, aquelas palavras mais difíceis do seu mercado, logo de cara, pode ser que você demore 3, 4 anos para conseguir chegar lá. Não estou falando que é impossível, mas vai demorar bastante. Mas e que resultado você vai apresentar para o seu cliente nesse período? Entendeu? Você precisa colocar, então, depende do quê? Palavras que são mais long tails, mais fáceis de você posicionar no começo do seu projeto, para você já ir ganhando posicionamento, ir aumentando o tráfego orgânico que vai entrar no seu site, né, ou no site do seu cliente, e lá para frente você vai aumentando a dificuldade, indo para as head tails, e aí sim você faz a briga que vai passar 3, 4 anos para conseguir. Mas no começo você precisa entender que existem palavras-chave que são mais fáceis de posicionar e você deve começar por elas. Então, tá vendo como saber planejar um projeto de SEO ali, o seu trabalho de SEO é primordial? Se você não souber fazer esse planejamento, você vai estar dando tiro no lugar errado. E aí vai demorar, você não vai gerar resultado, o cliente vai eventualmente cancelar com você. Então, fique esperto que o planejamento é primordial. Começa a entender como colocar todos os fatores de posicionamento numa linha do tempo. Depois, a parte de mensuração, que é aquilo, beleza, você sabe todos os fatores, você sabe como colocar eles numa linha do tempo, só que você precisa também entender como mensurar se o seu trabalho está dando certo e também, sabendo ver os dados, você vai tomar decisões orientadas à informação real, a dados, não a achismo, que é muito importante na nossa área
marketing digital não é achismo, é baseado em dados. Então, você precisa aprender, primeiro, a mexer no Google Analytics. Também temos uma aula já feita só sobre a parte de Google Analytics. Você precisa entender os relatórios, como que o Google Analytics funciona, o que significa cada uma das métricas, lá, dos indicadores, para você poder ler aqueles dados e tomar as suas decisões. Às vezes você não está tendo a conversão que seu projeto precisa porque está com uma taxa de rejeição muito alta. E aí, como que você pode fazer para ajustar essa taxa de rejeição? E aí entra a questão do UX, da usabilidade, que a gente já falou aqui nessa aula. Então você precisa ficar muito atento a como que você vai poder montar ali o seu planejamento com base nos dados, que você vai ver, a gente está com problema de taxa de rejeição. Então, na próxima entrega de SEO, eu vou colocar aqui uma revisão da usabilidade, você documenta, pede para alguém ajustar e acompanha os dados via Google Analytics. Se no seu Google Analytics não está mensurando as visitas corretamente, as conversões, e você não tem uma meta para o seu projeto, está tudo errado. No seu planejamento, você precisa definir a meta do seu projeto, se é vender mais, ter mais pedidos de orçamento. E claro, você pode ter indicadores de sucesso, como X palavras bem posicionadas lá no top 3 do Google, X mil visitas no site. Isso são os seus indicadores de sucesso. Porque você sabe que se você trabalhou essas palavras, gerou esses acessos e teve X taxa de conversão, tudo é fruto daquilo que você veio acompanhando. Então, tem indicador e a meta em vendas. Então, é totalmente possível desde que você tenha a conta do seu Google Analytics muito bem configurada desde o primeiro dia. Uma das primeiras coisas que você tem que fazer quando você pega um projeto de SEO é arrumar o Google Analytics caso o site não tenha o Google Analytics rodando bonitinho. Eu falo Google Analytics porque existem várias ferramentas para você poder mensurar o comportamento das visitas, mas o Google Analytics é o mais utilizado aí do mercado. Então, recomendo muito que você aprenda, afinal você quer ser o melhor profissional de SEO possível, então você precisa ser rato, fera no Google Analytics, senão você não vai conseguir interpretar os dados corretamente, não vai tomar as decisões certas e, consequentemente, não vai tirar o máximo possível de proveito do seu trabalho de SEO. E aí, a gente encerra basicamente aqui a parte de mensuração, que é aquilo, manja muito de Google Analytics e de interpretação de dados. Se você souber num nível ainda acima, tipo, eu tenho um curso de Data Analytics aqui, eu sei usar alguns softwares para fazer análise de dados e tudo mais. Cara, excelente! Cada vez mais nós temos mais dados à nossa disposição e se você sabe fazer esse segundo nível aí de interpretação de dados, perfeito! Mas num nível assim, vamos dizer, geral, para você ser um bom profissional de SEO, você precisa sim saber muito de Google Analytics. Se você não souber de Google Analytics, para aí, vai dar uma estudada porque é muito importante. Depois, o que eu coloquei aqui? Você precisa saber vender SEO. Se você não souber vender SEO, você não vai ser o melhor profissional possível. E é aquilo lá, você deve estar pensando, pô, mas Daniel, eu trabalho na agência aqui, tem um time de vendas lá que vende os projetos, eu não preciso saber vender. Muito pelo contrário. Quando você vai ali, você é o líder de um time de SEO, você é o dono daquele projeto, e você vai sentar com o cliente e ele começa a te questionar de várias coisas, é muito importante que você saiba vender os esforços que foram feitos ali dentro do trabalho de SEO. Então, se você não sabe vender todo esse esforço, às vezes você minimiza o trabalhão que deu ali para você conseguir os resultados que conseguiram. O cliente não enxerga valor e cliente que não enxerga valor cancela o projeto. Então, aí você vai ter um problema de sempre estar trocando de projeto toda hora. Esse é um efeito colateral. O que não é legal porque o projeto de SEO demora de médio a longo prazo para ter bons resultados. Então, se você fica perdendo o cliente toda hora, você nunca gera cases, não gerando cases atrapalha a venda. Então, você precisa entender muito que, quando eu vou numa reunião apresentar um relatório, é o meu momento de venda também. Às vezes não a venda só de trazer novos clientes para dentro da casa, que é importante se você quer ser um profissional bom de SEO. Mas você precisa também saber vender o seu resultado.
que vai ter várias situações que eu já participei e na minha agência isso acontece ainda constantemente. A gente vai fazer uma reunião com um cliente. Se eu não estou ali na mesa para negociar, tá um dos meus vendedores, ele leva às vezes um profissional de SEO junto para mostrar tecnicamente e fazer uma venda técnica muito boa. E aí convence o cliente de que a gente é bom tecnicamente e podemos ajudar o negócio dele. Então, tem essa situação e tem a situação de, tipo, o cliente pediu aqui uma apresentação para o board da diretoria, para ver se continua ou não o projeto de SEO que é caríssimo aqui para a empresa deles. Você precisa ser bom de venda, saber falar, argumentar, mostrar resultados, mostrar que deu trabalho sim fazer tudo aquilo, não foi só um textinho que pôs no blog, teve toda uma pesquisa de palavras-chave, a linkagem interna, o tempo de carregamento que foi ajustado, imagens que foram trocadas, HTML que foi ajustado. Tá vendo quanta coisa é feita por trás ali dos bastidores que às vezes o diretor, o CEO da empresa não vai enxergar e você precisa saber vender esses resultados. E uma outra coisa que a gente precisa saber é que resultados têm que se vender constantemente. Se você já teve contato com a parte de atendimento, que poderia até ser um tópico aqui, atendimento é importante, você tem que entender que periodicamente você tem que vender sucessos para o seu cliente, para que ele veja evolução. Por quê? A gente colocou uma meta no projeto que a gente deseja bater 100 solicitações de orçamento orgânicas, ou seja, vindas do Google em 6 meses. Você não pode esperar 6 meses para vender um resultado. Você tem que pegar e ir vendendo constantemente pequenos resultados para o cliente. Desde o tipo, legal, conseguimos todos os acessos e configuramos o seu Google Analytics corretamente. Entregamos o primeiro mês de análise sem atrasos e está tudo implementado no site. Conseguimos os nossos primeiros posicionamentos no top 10 do Google. Depois, conseguimos os nossos primeiros posicionamentos no top 3 do Google. Conseguimos a nossa primeira posição no Google para X palavra-chave. Depois, a gente pegou e bateu o X de acessos, que é outro indicador que você pode mostrar como resultado. Estamos com uma taxa de conversão de X%, que tudo indica que se continuar aumentando as visitas graças aos bons posicionamentos que estamos conquistando, nós vamos bater a meta daqui 6 meses. Isso traz tranquilidade para o seu cliente, então essa parte de venda / atendimento é crucial para você manter o projeto aí. Por mais que você seja o cara técnico, você precisa saber vender os resultados, saber falar, saber apresentar, fazer uma boa apresentação ali num PowerPoint que seja, mas você precisa saber sim vender os resultados. Senão você não vai ser o melhor profissional de SEO que você pode ser. E por último, que assim, tudo isso que eu falei é mega importante. Mas se você não conseguir colocar isso que eu vou falar agora, você sempre vai estar patinando aí no seu trabalho de SEO. Quer entender sobre negócios, sobre o business do seu cliente. Se você não tem muito claramente na sua cabeça como que o trabalho de SEO injeta dinheiro no caixa do seu cliente, você está fazendo um trabalho de SEO que está provavelmente errado. Você pode estar patinando ali e não vai saber vender, não vai saber como planejar, você não vai saber quais são as melhores ações para ajudar o seu cliente a ganhar dinheiro. Na nossa reunião aqui, nosso modelo de trabalho, na primeira reunião que a gente faz com o cliente de kickoff, a gente fica 1 hora e meia, às vezes chega a 2 horas interrogando o cliente, fazendo uma entrevista com o cliente para entender sobre o business dele. Não é para entender coisa técnica, é sobre o business. É uma reunião de negócios. O que pode, o que não pode falar do negócio dele, qual que é o objetivo dele com relação ao projeto, são acessos, pedidos de orçamento, branding, vendas. A gente tem que ter isso claro no primeiro dia do projeto. E, como que você ganha dinheiro? É na recorrência? É na margem de lucro? Como que você ganha dinheiro aí, cliente? Me fala, eu preciso saber, porque isso vai impactar o quê? Na hora que a gente for definir a persona, porque é a persona que faz a busca da palavra-chave. Se eu não entender qual que é a persona ideal que compra do seu business, eu vou estar fazendo uma seleção de palavras-chave que é furada. Eu não vou estar escolhendo as palavras-chave ideais para a persona que compra. Logo, eu vou poder ter vários posicionamentos no top 1 do Google, estourar de visita no site e não vai gerar
venda. E projeto de SEO que não vende é cancelado. Eu já cometi esse erro, eu assumo. No começo da minha carreira, eu ficava olhando, não, posicionamento, one page, vamos ficar em primeiro lugar? Ficamos em primeiro lugar? Beleza, estouramos de acesso aqui. Ah, mas não está vendendo. Ah, cancela o projeto. Então, você precisa entender que o seu negócio de SEO, vamos dizer assim, é fazer o seu cliente ganhar dinheiro através das visitas que vêm lá do Google ou de outro buscador, do YouTube, enfim, onde você estiver fazendo o seu trabalho de SEO. Mas, que nem a gente falou no começo do vídeo, Google é o que manda aqui no Brasil. Você precisa trazer então pessoas do Google qualificadas para comprar ali do seu cliente. E uma regrinha básica e uma pergunta para você sempre ter na manga. Se o seu cliente vier falando, não, eu só quero ficar em primeiro lugar no Google, faça essa pergunta aqui para ele. Se eu te deixar em primeiro lugar no Google para todas essas palavras-chave que você me passou aqui, mas isso não te gerar R$ 1 em vendas, é sucesso para você? É sucesso para o seu projeto? Provavelmente ele vai falar, não, tem que vender também, né? Mas eu acho que com essas palavras a gente vai vender. Então, não tem achismo. A gente precisa fazer todo esse levantamento, entender a persona, para descobrir se essas palavras-chave realmente vão fazer o cliente ganhar dinheiro de verdade. E aí, aprofunde ainda mais a sua análise, fazendo análise de concorrentes para você entender se a oferta do seu cliente realmente é competitiva com os concorrentes que você está vendo ali no online, que é um dilema que sempre existe. Você chega para o cliente, tem dois tipos. Ah, você tem concorrentes? Ele, não, eu não tenho concorrentes. Mas você joga no Google, aparecem mais de 1000 sites vendendo a mesma coisa que ele. Mas na cabeça dele, ele acha que ele não tem concorrente. Isso já está errado. Você precisa, no começo ali, da sua análise do negócio, mostrar para ele, ó, eu entendo que talvez não sejam concorrentes diretos aqui da sua região, mas tem outras empresas no mundo que vendem o mesmo produto que você. Então, no Google, você tem sim concorrentes e tem 10 aqui só na primeira página do Google, isso se não tiver anúncios. Então, você precisa mostrar para ele que tem sim ali a concorrência. E aí, você vai pegar e falar, ó, beleza, agora que a gente entendeu que você sim tem concorrentes e não é só o Zezinho da esquina aí, tem um monte aqui dentro do Google, como que está a oferta deles? Porque não existe marketing bom para produto ruim. Não tem como você vender o produto que é o mais caro, ou de menor qualidade, e ainda o que demora mais para entregar, por exemplo. Vai ser quase impossível de você vender um combo desse. Então você precisa mostrar para o seu cliente que, ó, eu vi que os seus concorrentes entregam em X dias, a qualidade deles do produto é essa, o preço deles é esse aqui, e aí o que a gente pode melhorar no seu produto, na sua oferta, para ser competitivo com eles. Aí sim você vai ter condições de fazer a venda. Porque se o seu for o pior de todos os produtos ali, não vai ter jeito. Você vai precisar fazer ali uma reunião de negócios com o seu cliente para ver o que dá para ser melhorado. E se ele falar que não dá para melhorar a oferta, você vai ter que pensar em outros produtos ou em outras formas de vender um combo que faça sentido ali para o cliente, para que ele consiga ganhar dinheiro através das visitas que você vai gerar vindas do Google. Então, entender de negócios, de business, como que o seu cliente ganha dinheiro é crucial, porque vai chegar momentos assim que você vai ver que, pelo seu cliente, de repente, não ser o maior player do mercado, ele não tem o melhor preço. Só que às vezes ele tem a melhor condição de entrega e tempo de entrega ali também. Então o frete dele é menor e o tempo de entrega é menor. Ressalta isso, coloca isso em evidência, porque se é um produto que as pessoas têm ali urgência em adquirir, ter um frete mais barato e um tempo de entrega menor vai ser um grande diferencial que vai ajudar você a vender, mesmo às vezes sendo um pouquinho mais caro o seu produto. Às vezes é de melhor qualidade, mas isso precisa estar escrito ali em algum lugar que, devido à alta qualidade, é por isso que vocês cobram mais caro. Eu já atendi clientes que o produto deles custava 5 vezes mais caro que os concorrentes, mas devido ao alto nível de qualidade, aturava 10 anos o produto. Então, se a pessoa comprasse aquilo ali, aquela peça, no caso, né, em 10 anos ela não precisaria trocar nem fazer manutenção, o que consequentemente era muito mais lucrativo, mesmo pagando 5 vezes mais caro em uma peça ali para um maquinário. Então, você tem que entender do negócio do seu cliente para que você possa, então, aí ser um melhor profissional, que você
sendo esse cara aqui que entende de negócio, meu, fazer o homepage lá, o conteúdo, o link build é feijão com arroz. Você coloca no bolso ali e vai embora, que é facinho. Então vamos só fazer um fechamento aqui de tudo que eu considero que faz total sentido aí você aprender para ser um melhor profissional de SEO. Entender então sobre o on-page no geral, que a gente falou do HTML, saber um pouquinho de programação, entender sobre servidores e UX, a parte de conteúdo e link building precisa de muita criatividade e perseverança para que você possa entender como que você pega as palavras-chave e cria conteúdos dentro de uma estratégia geral que leva a gente para saber, o próximo ponto que é saber fazer um bom planejamento, que é colocar tudo numa sequência lógica, que é por isso que, por exemplo, eu tenho a minha metodologia que o planejamento já é claro. Eu consigo saber o que eu priorizo e em que sequência eu faço determinadas atividades. É a minha metodologia que eu chamo de Everest de Visitas, que é o nome do meu curso que eu vendo lá no Hotmart. É onde eu ensino a minha metodologia. Você pode criar a sua ou você pode copiar a de alguém, se você quiser. Tem lá o meu curso que você pode eventualmente ver e copiar o jeito que eu faço e aplico na minha agência e tem dado super certo. Aí depois tem a parte de mensuração, que nem eu falei, seja fera em Google Analytics para você interpretar os dados e tomar suas decisões com base em dados. Saiba vender muito bem o seu SEO, tanto para trazer novos clientes para você ou para sua agência, quanto para vender os resultados que você tem que vão ajudar você a manter o cliente aí dentro da sua empresa, do seu business. E por último, falando em business, entender muito, mas muito sobre regra de negócio do seu cliente para que você consiga entender como que ele ganha dinheiro e como que você vai fazer ele ganhar mais dinheiro aplicando tudo isso que a gente acabou de elencar. Espero que você tenha gostado dessa aula. É uma aula que eu fico empolgado aqui para falar, tal, às vezes até atropelo umas coisas aqui, porque eu fico muito feliz em poder passar toda essa bagagem aí, mais de 10 anos de experiência trabalhando com SEO. Eu sei que tudo isso aqui que eu falei vai te ajudar bastante na sua carreira para você ser um melhor profissional de SEO. Tudo isso aqui me ajudou muito, vai ajudar você com certeza. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Eu vou deixar aqui na tela mais 2 vídeos para você acompanhar mais aulas aqui do meu canal. E eu te vejo num próximo vídeo. Até lá!